Deus cura mesmo? Eu respondi: Deus cura sim. Eu vou te contar uma coisa em nome de Jesus. Todos nós que estamos aqui, temos um fruto proibido na árvore. Todos nós que estamos aqui essa tarde, nós temos algo que nós lutamos genuinamente para não dominar o nosso coração. E quando veio a pergunta, eu não fiquei chateado. A pergunta veio de alguém que está tentando acreditar. Foi sincero. A dúvida não era sobre mim, a dúvida era sobre ele mesmo. Entende isso? Nós cantamos, nós louvamos, nós cultuamos, mas a gente parece que não consegue acreditar no poder do milagre. E eu sempre gosto de ilustrar isso, que todos nós temos um fruto proibido. Ah, irmão, mas uns são mais difíceis. Sim, sexualidade e apetite. Eles são os mais difíceis, concordo com você. Porque os dois estão ligados ao que eu chamo na neurociência de afeto. A sexualidade nunca tem a ver com sexo, tem a ver com afeto. O apetite também. São coisas que nós temos dificuldade de lidar, porque ultrapassa o que eu vejo, é o que eu sinto. E o que você sente é muito forte. É tão forte que você fala assim: meu Deus, isso é maior que eu. Não é assim, gente? Eu estou mentindo. Parece que domina nosso coração. E sabe, a gente, na sexualidade, na alimentação, a gente fica buscando essa conexão que a gente perdeu, essa validação que a gente não teve. Sabe aquele jovem, que aqui não vai ter, mas tem por aí, que fica no Instagram com 6, 7 contatinhos, mandando emotion, dizendo oi, tudo bem, jogando charme. Aquela moça que fica teclando no WhatsApp com 6 coleguinhas para falar que ela está bonita. E fica todo aquele vício de estar conectado com pessoas que admiram e que querem. Isso é um vazio que grita dentro dessa pessoa, dizendo assim: meu Deus, como eu preciso fazer isso. Aquela jovem linda que acha que o que ela tem no seu corpo, ela tem que distribuir para o rede, para que tenha like, as pessoas falam assim: nossa, que corpão, que linda. E mais importante do que ir para a praia, é mostrar como você vai estar na praia. Isso é uma alma gritando de tanta ferida emocional, porque não se sente completa, não se sente completo. Vocês estão entendendo, amados? Lembra que eu falei ontem lá com poucas pessoas que a ferida é uma máscara, a gente usa máscara para esconder. E essa necessidade de você estar o tempo todo querendo ser visto, aclamado, são ensaios, devaneios da nossa vida, fingindo que somos felizes, mas buscando aprovação. Eu vou dizer uma coisa em nome de Jesus, querido jovem, essa tarde: o que você está buscando na internet, com o seu corpo, com os seus contatinhos, só Deus pode te preencher, queridos. Para com isso. Para de brincar com o sentimento das pessoas. Nós somos seres que somos alimentados com o maná do céu, que é a palavra de Deus. E eu falo para você essa tarde com muito respeito: nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos, semeamos. Um dia eu fui na igreja, uma irmã casada, ela achou que o busto dela era da igreja toda. Eu fiquei horrorizado, eu não conseguia me concentrar. Você fala: ah, irmão, pode falar isso não? Eu falei: sim. Aí eu sentei na cadeira, ela veio me cumprimentar e agachou. Eu quase afoguei. Tu ri, mas não tem isso por aí, gente? Menos em Marília, mas por aí pro mundo tem. Aí eu fiquei pensando a coragem dessa pessoa abençoada fazer isso, e a coragem do marido em não ver também. Um dia eu cheguei para um casal de amigos, eu era padrinho, a irmã ia metade a alma e metade o corpo para fora, para a igreja. Aí eu chamei ele, falei: abençoado, vem cá, meu filho, eu sou seu padrinho de casamento, pelo amor de Deus, você não percebe como sua mulher sai de casa? Ele: como? Olha a roupa dela, abençoado. Eu nunca reparei.
Aí depois eu descobri porque ele não reparava a roupa da mulher. Porque já estava reparando de outras. Ela abandonou ela depois de 3 meses. Está entendendo, irmãos? Pare de mostrar aquilo para as pessoas que Deus só deu para você. Nós estamos doentes. Porque no fundo aquele marido queria mostrar a mulher para os outros, com uma vaidade. E ela mostrando para os outros porque não era vista em casa. Olha que loucura, irmãos, que a gente está ficando. E me perdoe, eu não estou falando sobre moralidade só, estou falando sobre vazio existencial. Você está entendendo? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele é colérico, ele diz assim: miserável homem, quem me livrará do corpo desta morte? Isso quer dizer uma coisa, igreja: onde há luta, há cura. Mas então responda a pergunta do princípio: existe cura mesmo? Vou dizer uma coisa para você. Como todo mundo tem um fruto proibido, você se apega no Espírito Santo e os seus desejos, eles são amortecidos, eles são adormecidos, porque o Espírito, ele toma conta da sua mente e aquilo não toma conta mais do seu ser. Ele vai estar lá. Você é caído, eu também. Se você não alimenta a carne e alimenta o Espírito, a tua tendência vai ser aplacada pelo poder de Deus. Está entendendo, igreja? Então eu vou te dizer uma coisa para você. Deus promete te dar força e poder sobre o pecado. Isso é a cruz de Cristo. Quando vai acabar? Glorificação. Quando termina? Lá no final. Até lá eu vou lutar. Só existe conversão se existe luta. Porque senão o apóstolo Paulo não era convertido. E claro que ele era, porque ele lutava. Ele chega ao ponto de dizer assim, ó: esmurra o corpo, não como ventos ao ar, mas o corpo seja sincero e honesto com Deus. Não adianta a gente abraçar o pecado e depois dizer assim: meu Deus, não tenho forças. É hora de a gente entender que a gente precisa lutar, porque o céu é para aqueles que não desistiram de ir para lá. Eu já falei de manhã. Agora olha para mim aqui, ó. Olha aqui. Eu já achei que as minhas tendências pecaminosas iam me tirar do céu. Mas hoje eu sei que as minhas tendências pecaminosas vão me colocar lá dentro. Por quê, irmão? Porque com medo de vivê-las, com medo que ela me domine, eu me agarro no Senhor Jesus. E eu estarei com Ele naquele dia, porque Ele venceu por mim na cruz. Entendeu, amado? Deus deu a vitória de todos sobre o pecado, porque Ele venceu a cruz. E quando Ele venceu a cruz, Ele matou a morte, que é o pecado. E nós podemos vencer em Cristo Jesus. Você precisa crer nisso, mas crer de verdade que o poder de Deus existe. Voltando um pouquinho porque eu quero falar agora à tarde, tem uma frase de um cara que morreu esse ano, chama Robert Marcus. Ele tinha minha idade, câncer fulminante. Ele tinha um ministério chamado Cultura do Reino. E ele fala uma frase que eu gosto muito: o chamado nasce quando algo deixa inconformado. De novo, o chamado nasce quando algo... O que te deixa inconformado? Já pensou nisso? Você se conforma que a cada 30 minutos uma mulher é morta no Brasil por feminicídio? Você fica inconformado porque a cada 30 minutos no país um jovem entre 20 a 30 anos tira a própria vida com suicídio? Você consegue entender que a cada 12 minutos centenas de vidas são mortas no trânsito? Entende que há um colapso no universo? São mazelas sociais. Tem muitas pessoas que não estão agora num lugar desse, estão dentro de um bar, tomando uma cerveja, bebendo alguma coisa, porque estão gritando, querendo a solução para a vida. E o que esse grupo vem falar aqui do OIM? Vem dizer o seguinte: olha, existe um campo gigante para a gente trabalhar. A seara é grande. E os ceifeiros, igreja? São poucos. São poucos. Mas eu gosto muito de uma analogia, de entender que Deus, ele tem um tempo dele. E esse é um dos maiores dificuldades que nós temos.
Deus tem um tempo dele, sim ou não? Você tem o seu? Sim, eu também tenho o meu. E a gente quer que o tempo de Deus seja o nosso tempo. O nosso tempo. A teologia fala que existe 2 tipos de tempo: o Cronos e o Kairos. O Cronos é a cronologia. Hoje é sábado, amanhã é domingo, nós estamos em junho, depois é julho, cronologia. A gente conta a vida assim. A irmã me perguntou hoje: e quantos anos você tem? Um pouco aí. 46. O ano que vem é 47. A gente vai contando assim, daqui a pouco é meio século. Só que o Senhor Jesus, Ele não conta o tempo cronologicamente. Por que Ele não conta? Porque Ele não cabe no tempo. Deus suplanta o tempo, Ele é maior que o tempo, Ele não entra no tempo, porque Ele é eterno, e a eternidade não cabe no tempo, amém? Sabe essa rua que você tem aí? Os músculos já caíram, o braço não pode dar muito tchau, vai paralisar um botox geral em você, na glorificação, vai ficar tudo zero, porque no céu não tem tempo, amém? Não tem tempo, no céu é eternidade, porque Deus não cabe no tempo. E qual que é o tempo de Deus em nome de Jesus? O tempo de Deus é o Kairos. Qual que é o tempo de Deus? A palavra diz que todo mundo esperava o Messias. E o Messias viria quando? Na plenitude do tempo. Qual que é a plenitude do tempo? Sabe aquela coisa? Quando você volta em casa, na plenitude do tempo. O que significa para você isso, irmão? Quando eu vou te ver de novo? Na plenitude do tempo, abençoado. Que tempo? Esse tempo é pior do que aquele que você fala para a pessoa: onde você está? Estou chegando. Mentira, saiu de casa agora. Eu tenho um pavor com gerúndio. Estou chegando. Né? O que é chegando, gente? Não é nada. Chegando no meio, chegando no fim, chegando aonde, abençoado? E você, vai voltar para Deus? Estou voltando. Está voltando por onde? Tão escondido assim, gente. O gerúndio é um negócio que não acontece. Só que o tempo de Deus é na plenitude do tempo. Vamos ser bem simples aqui. Por exemplo, depois que você vira pai, você começa a entender esse negócio aí. Antes eu também não entendia. Quando a esposa fica grávida, você começa com um tal de semanas, não é meses. E aí fica, tá na primeira semana, na segunda semana, terceira semana, e a gente contando aquela semana. Que depois no final eu não entendo que não dá 9 meses, dá 10. É filho de mula que é 10 meses, né? Eu fiquei confuso com isso. Dá 10 meses, que isso é 40 semanas, não é 9 meses? Eu me confundo tudo. E aí... De mula não, irmão, esquece. Mas a mula são 10 meses mesmo. Desculpa. E aí, o fato é que você fica contando. Se você permitir, tiver coragem, que deve ser difícil de ganhar, né? Natural, você fica assim, aí num dia do nada, deu 38 semanas e 2 dias, não era nem 39. Amanhã você é um jogador, corre pro hospital. Nasceu antes? Não, nasceu na plenitude do tempo. Tempo de quem? De Deus. É isso. Entendeu? Isso é plenitude. Deus está dizendo para você o seguinte: meu filho, renda-se a mim. Eu estou curando você. Eu quero usar você. Mas cuidado com o que você pede, porque eu vou agir na plenitude dos tempos. Eu fiquei pensando hoje sobre isso, agora à tarde. O bichinho lá do Moisés foi para o deserto, ficou 40 anos esperando a plenitude do tempo dele. José cresceu cheio de sonho, bichinho. Sonhou, não foi assim? Só colecionou pesadelo. Durante 17 anos, deu tudo errado na vida dele. Tudo errado. Eu fico pensando, o diabo usando a cabeça tentando tomar a cabeça de José. Ô José, para de fazer o certo. Quanto mais você faz certo, dá o quê? Errado. Ô José, comece a fazer o errado.
Para ver se dá? Pensa que ele não pensou nisso? E quantas vezes na caminhada cristã você pensa assim? Mas uma irmã me procurou e falou assim: irmão, é o seguinte, eu sou uma menina cristã, tá? Espero sempre um homem de Deus, mas vem uns rapazes, me enganam, mente para mim, me trai, é o terceiro já. Eu estou cansada disso. Falei, tá, irmã, tô. Falei, qual que é a sua sugestão? Começar a trair agora? Ela falou, não. Falei, então, é esse o caminho, amada. É melhor ser traído do que trair. Porque quem te trai não sabe quem é. Você permanecendo fiel em Deus, você sabe quem é você. Não negocie os seus princípios porque o mundo é injusto com você. Ah, irmão, e vai ser quando minha vez? Eu falei para ela, na plenitude do tempo. Irmão, conta o final, fala que ela casou. Não sei, não deu tempo ainda. Não chegou. Mas confie no Senhor e o mais Ele fará. Sabe, queridos, quando a gente pensa nessa coisa do tempo, eu gosto muito dos discípulos, assim. Eu acho os discípulos muito sem noção. Eu acho os discípulos de Jesus muito, muito parecido com você e comigo. Eu acho que Jesus não era bom de RH. Não é? Não, entendeu? Mas eu amo Jesus, sabe por quê? Porque a palavra está repleta de gente sem noção como você e eu, que foram restauradas para dizer para você e para mim que nós temos chance, amém? Amém. Não está perdido, glória a Deus. Se você acha que sua igreja tem gente sem noção, amém. Jesus estava cheio de sem noção, você não quer ter? E aí, você percebe, na caminhada 3 anos e meio com os discípulos, se você ler a palavra, lê os evangelhos, chega em casa, lê, direto está assim, e os discípulos se escandalizaram com o mestre. E os discípulos se escandalizaram com o mestre. O que é isso? Os discípulos ficavam perdidos. Tipo assim, por que ele está fazendo isso? Os discípulos não entendiam, presta atenção que doideira, eles não compreendiam o ministério de Cristo durante 3 anos e meio. O tempo todo assim, mas não era assim? Aí tem uma parte da Bíblia que é muito parecida comigo com você, né? Eles vão passar na cidade deixa eles passar, os discípulos, quer que a gente bota fogo? Assim? Quer que a gente queime a cidade, Senhor? Não, calma, não é agora, não é o momento. Mas a palavra não deixa a gente sem resposta. Olha o que fala lá em Atos que Jesus foi assunto ao céu, saiu da cruz, foi para o céu, mandou quem? O Espírito? O Espírito Santo. Aí aquele monte de gente sem noção, parecido conosco, os discípulos egoístas, querendo ser maior que o outro, vocês sabem da história. Eu louvo a Deus, igreja, porque a Bíblia não esconde nenhum pecado deles, nenhum sentimento de arrogância. A Bíblia declara tudo, para mostrar que a palavra de Deus ela é verdadeira. Ela é verdadeira, queridos. Porque tem pecados na Bíblia que se for Jesus escondia. De Davi principalmente. Não é, irmã? Deus relata tudo para dizer para você e para mim que Ele pode te alcançar em qualquer circunstância. E aí vem o Pentecostes. Desce o Espírito Santo em poder e glória. O que acontece? Eles são tomados pelo Espírito Santo. E a primeira ação de serem tomados pelo Espírito Santo é sair, queridos, e falar. O Evangelho é boas novas. E aí está ali Pedro e João, 2 sem noção. Saíram de perto e foram pregar. E aí eles vão numa sinagoga, numa igreja. E quando eles estão chegando na igreja, tem lá um coxo no chão pedindo o quê? Esmola. Esmola. Semanas antes, esse mesmo Pedro estava chorando amargurado num pátio, dizendo, eu sou o pior de todos. E agora ali, em Atos 3:4, aquele homem pedindo esmola, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Muita audácia, né, irmãos? Isso era ação do Espírito Santo, olha para mim! E agora aquele homem levanta o seu rosto, porque a sua cabeça era baixa, de humilhação, ele queria esmola, porque é isso que a vida oferecia para ele. Só que Pedro dá dignidade e fala assim, ei, olha para mim, porque nós somos tudo filho de Deus. E aquele homem olha para Pedro, ele fala assim, olha para mim.
Eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Ah, meu coração aquece de ver que Deus transformou a vida daquele Pedro tão sem noção. Eu não sei se quando Deus vai fazer isso com você, para você, de maneira humilde, andar e dizer para as pessoas: olha para mim, olha o que Deus tem feito na minha vida. Eu vou te dizer uma coisa, vou até descer para ficar pertinho. E agora eu vou voltar no vídeo, no ministério. O Ministério Kalel existe desde 2014. Quando eu me batizei em 2011, comecei a fazer missões e entendi que eu era tão intenso que eu tinha que viver muito intenso no ministério. E aí eu comecei a fazer missões. Como que o Kalel funciona? É um pouco diferente. Os princípios são os mesmos. A igreja Corrim tem um projeto lindo e maravilhoso, que é trazer os jovens da igreja para poder levar essa mensagem. Louvado seja Deus. Apoiem esse ministério, ajudem esse ministério, ele é muito importante. Salva vidas. O Kalel tem uma proposta diferente na execução, mas a finalidade é a mesma. Nós temos interesses não em levar os jovens da igreja aqui todos para a missão do Kalel. Meu interesse é levar os babilônicos. Como que funciona? Eu vou te explicar. Sabe aquele amigo seu que nunca entra em igreja? Sabe aquele amigo seu que não quer saber de igreja porque tem preconceito? Sim ou não? Manda para nós. Dessas pessoas que vocês viram no vídeo falando, nenhuma delas são adventistas. Esse vídeo foi no último dia, foi um impacto já espiritual que elas tiveram. Eu tenho agnóstico, eu tenho ateu, eu tenho pai de santo, eu tenho tudo quanto é tipo de gente. Tudo. Mas Modesto, você não seleciona ninguém? Você não faz uma triagem? Falei, não. Eu tenho um método. Deus permite ir somente àqueles que Ele deseja. É Ele que faz a triagem. Eu dou aberto, a gente leva médicos, dentistas, psicólogos e o geralzão também vai todo mundo. Essa missão do Peru vai 70 voluntários. Eu levo 2 adventistas, no máximo 3, e a gente faz um plano de guerra. Qual é o plano de guerra? Cada um numa ponta e nós fazemos encontros de manhã. Os encontros não é culto, tá, gente? Culto é coisa de crente. É tudo estratégico. A gente faz o encontro da espiritualidade. E lá eu chego, eu falo versos da Bíblia de cor, a gente canta muito. Vocês não têm noção que é o louvor deles de manhã. Tem uma predileta que é tudo por ele. Eles cantam demais. Eu coloco uma música lá, todo mundo canta, sabe? Tipo, faz um milagre em mim, e coloco tudo por ele, e eu vou fazendo assim. E eles vão cantando, e de manhã tem Bíblia aberta, a palavra, à noite, de manhã, à noite, de manhã, à noite. E vou preparando e intensificando o coração deles. Nunca falei que era adventista. É tudo quietinho. Chega no último dia, nós fazemos um lugar lindo, você viu o vídeo, uma Santa Ceia. E eu explico para eles que a Santa Ceia não é um ritual, é o sangue de Cristo. E o corpo de Cristo imaculado, que derramou o sangue na cruz do Calvário e ofereceu o seu corpo para a nossa salvação. Amém. Eu explico para eles, amados, vocês têm que ver que coisa linda. Pessoas agnósticas, ateu, ateia, com os símbolos na mão, chorando, dizendo assim: eu aceito o sangue de Cristo. É um negócio assim transformador. Mas eu vou terminar uma história com um rapaz que eu não conhecia, do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem uma voluntária, uma dentista, ela é semi-babilônica ou semi-adventista. Sabe aquela moça rica, de Barra do Tijuca, dentista, que ia para a missão para dar um rolê. Só que ela ia para a missão e levava outra amiga babilônica. Já são 12 já. E ela vai levando. Vai sempre para a caravana do Rio de Janeiro. E aí ela levou um amigo. Ele é tenente-coronel da aeronáutica do Rio de Janeiro, ou marinha, não sei, dentista, ele tem 1,98 m, branco,
forte. E aí, primeiro dia, eu reuni o pessoal às 5h30 da manhã, menos 1 grau, num hotel nas montanhas lindo que é da Adra. A gente tem uma parceria com a Adra lá. Nós potencializamos o projeto da igreja nesses lugares pelo mundo afora. E aí o pessoal, ninguém reclama, tá? Eu acordo todo mundo 5 horas da manhã. Acordo com música, bora, bora! Eles querem matar eu. Eu tenho uma caixinha de som assim que eu boto tipo colezeiro. E eu vou naquele corredor. Mas é uma benção. E acorda todo mundo e já vai para o nosso espiritualidade. Faz a roda. Eu fiz a palavra naquela manhã. Fomos para o refeitório, que tem um forno a lenha. A igreja é muito especial, nossa igreja, no mundo todo, né? Tudo muito bem feito, organizado, da Adra. Vamos lá. Chegou lá, esse rapaz alto, chamado Gustavo, falou, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Ele estava mexendo nos papéis para começar o dia. Falei, senta aí, querido. Aí ele falou assim, eu vou falar logo, para que quando descobrirem... Aí eu já fiquei meio assustado assim, né? Falei, o senhor não é o Gustavo? É outra pessoa? Né? Vão descobrir logo e eu vou avisar o senhor porque vai ter muito preconceito. Porque eu quero falar logo com o senhor logo porque eu achei essa fala do senhor de manhã muito inclusiva, então eu me senti à vontade. Eu falei, pode falar, querido, o que acontece? Ele falou, eu sou amigo da Soraya, do Rio de Janeiro, primeira vez que eu venho, e eu sou mestre maior da Umbanda no Rio de Janeiro. E está no meu Instagram. Como o pessoal vai trocar a mensagem aqui, eles vão saber e eu sei que vai ficar muito ruim para mim. Aí eu falei, ruim por quê, senhor Gustavo? Tá tudo bem. Não muda nada o senhor ser um grande líder da Umbanda no Rio de Janeiro. Fique em paz, tá tudo certo? Ele falou, vai estar tudo certo mesmo? Eu falei, vai, fique em paz. Alguma coisa te incomodou? Já ele falou, não, eu senti muito abraçado, inclusive, com a mensagem. Eu falei, tá tudo bem. Abracei ele assim, né? Porque ele era muito grande. E aí ele saiu. Vão vendo. Irmãos, eu falo com muito carinho. Tinha 70 pessoas. O Gustavo era o cara mais especial daquele grupo. Parecia que ele tinha uma luz diferente assim, uma energia diferente de servir, de ser agradável, de cuidar do outro. Sabe aquela coisa? Porque, vamos combinar? Crente tem preconceito, sim ou não? Sim. Claro que tem. A gente tem preconceito. Não é assim? E essas pessoas que têm essas religiões minoritárias, elas ficam igual aquele cachorro de rua também. Alguém abaixa o cachorro e sai correndo, achando que vai apanhar. Não é assim? A gente tem preconceito sim. Vamos ser sinceros aqui nesse lugar, que é nosso espaço, a nossa igreja aqui. O fato é que ele falou comigo e tratou todo mundo bem, falou com todo mundo. Sabe assim? Um cara diferente, irmãos. E aí eu entendi uma coisa. Ouça em nome de Jesus. Jesus está voltando. E Ele vai alcançar todos os corações sinceros. Eu senti isso, entendeu isso? Ele vai dar um jeito, mas Ele vai alcançar todos os corações sinceros. Gustavo saiu da minha presença, passou a semana conosco, no meio da montanha, em frente àquele lago que vocês viram, um momento apoteótico, Santa Ceia. Todo mundo lavando os pés um do outro, entenderam, chorando muito, eles choram demais, demais. 90% nunca tinha vivido aquilo. Falou, doutor, eu nunca vi esse ritual, eu nunca entendi, obrigado, sabe assim, é muito emocionante, demora 3 horas, só para você entender. Porque lá, eu não entendi até hoje como eles entenderam. Então, um não lava o pé do outro, eles querem lavar o pé de todo mundo. Aí abraça, se ajoelha, pede perdão, agradece, sabe assim? E eu deixo, lavo o pé, tudo do outro. Aí nós voltamos agora para os símbolos. Entre o pão e o vinho, vocês sabem como que a gente funciona a nossa liturgia. Não tem espaço. No meio do pão e do vinho, ele levanta a mão. Ele levanta a mão e fala, professor, eu posso falar um pouquinho? O que eu faço naquela hora? Eu falei, pode, com medo. E agora quando eu já falei pode, eu já olho para ele, ele era branco, ele estava já rosa. E ele começou a chorar e ele soluçava. E ele disse assim, quando eu cheguei aqui, no primeiro dia,
eu vi um monte de gente louvando a Deus. E eu pensei que ia encontrar preconceito, ódio, mas eu só encontrei amor aqui. Aí ele falou assim: eu queria dizer uma coisa para vocês, nunca vou esquecer isso. Se eu tivesse conhecido vocês há 20 anos atrás, a minha vida espiritual ia ser diferente. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não sei para onde vocês vão, eu só sei que eu quero estar com vocês até os últimos dias da minha vida. E ele chorava assim. Aí por isso que a missão cura, queridos. Por isso que a missão salva, porque você começa a ver o poder de Deus na vida daquele outro. E você fala: Deus existe mesmo. Você lembra da sua cura, da sua vida. Gustavo chorou muito, abraçou nós e falou assim: eu estou com vocês para sempre. Aí eu pensei: emoção, ápice de missão, está empolgado. Peguei e dei um livro meu para ele. Ele chegou no hotel em Cusco, voltando para casa, passou 2 dias em Cusco. Ele falou: Modesto, não consegui ficar sem ler o livro, já li dentro do ônibus, já acabei. Eu quero saber que livro eu começo a ler da Bíblia. Gustavo não parou de ler a Bíblia, queridos. Tem noção disso? Sabe o que minha amiga falou? A semi-babilônica lá, semi-adventista. Ela falou: Modesto, você não tem noção. Eu falei: o quê? Ela falou assim: o Gustavo volta para casa depois da missão, tudo acontece na vida dele de ruim. E a gente sabe que é lá da onde ele vem, o negócio pega e eles estão querendo segurar Gustavo. Gustavo começou a estudar a Bíblia agora com a família. Não fui num sermão para batizá-lo lá, porque eu não tive tempo ainda. Faz 2 anos e meio isso. Gustavo nunca largou a nossa mão. E sabe o que Deus faz? Deus faz strike, amém? Lembra da semi-babilônica lá, semi-adventista? Ela falou: Modesto, Jesus existe. Eu falei: claro, porque Gustavo está mudando a família toda. E ela falou: e eu me sinto obrigada a mudar também, eu quero me rebatizar. Fala amém, amada. Deus é maravilhoso. Olha que loucura. Veio ela, uma amiga. Essa amiga levou ele, na verdade. Nós estamos há 2 anos juntos, né? Que eu conheço o Gustavo. Essa missão, Gustavo está levando 12 pessoas. Me lembro muito daquela mulher lá do Samaria, né? Experimentou a água da vida e ela saiu distribuindo para toda a cidade. Eu quero falar com você essa tarde e noite. É isso que Deus deseja para você. Esse é o seu ministério, esse é o seu propósito. Porque aonde você estiver, aonde você está, você quer falar, porque você foi tomado pelo Espírito. Você bebeu a água viva. Entendeu, meus queridos? Uma igreja doente não é uma igreja que não congrega. Uma igreja doente é uma igreja que não serve. A força da igreja não é o volume de pessoas que entram para ela. A força da igreja é o volume de pessoas que saem daqui para mudar o mundo. Entendem isso? Uma programação boa não é programação lotada de pessoas. É uma programação lotada de pessoas comprometidas com o reino. Eu não sei se eu vou ver vocês tão cedo. A vida é assim. A gente está aqui agora, não é assim, gente? Quantas pessoas não estão aqui? Que estavam comigo em 2013? Essa é a vida. Esse buraco, esse espaço que acontece entre o que eu penso, o meu tempo, mas o tempo de Deus. Só saio daqui hoje com uma certeza, em nome de Deus vivo. Tudo que Deus faz é para te salvar. Ah, irmão, a minha igreja me machucou muito. A minha igreja foi muito ruim comigo. Eu estou magoado com as pessoas. Não importa. Essas pessoas são parecidas comigo e com você. Olha para Cristo, o autor da sua fé, e fala: Senhor, pode cair o mundo, eu estou em paz, que eu vou contigo.
Você imagina chegar naquele dia e falar, Senhor, ó, eu não vou subir para o céu. Por quê? Porque o Rodivan não falou comigo um sábado, eu fiquei magoado, nunca mais voltei na igreja. Então eu não vou subir, Senhor, mas o Rodivan que é o culpado. Vai servir isso, irmãos? É sobre o que você constrói com Deus. Por isso, minha oração hoje, saia daqui dizendo assim, Senhor, pela Tua palavra, eu vou levar com a minha vida a mensagem. E esse é o propósito. Esse é o propósito de viver nessa terra. Você não nasceu mais para mais nada. Você que tem noção disso? Aí eu preciso ir para o Peru, para longe. Não! Vai na faculdade, na sua casa, na sua rua. As pessoas estão carentes, está todo mundo machucado. Semana passada eu liguei para uma amiga minha, uma delegada lá que me ajuda muito, porque tem muito abuso sexual infantil. Eu ligo para ela e falo, amiga, me ajuda em nome de Jesus. Aí eu saio igual um doido com ela, com o juizado. E eu não consigo me quietar, irmãos. E eu tenho um lema no meu coração: se Deus me mostra, é problema meu. Eu não consigo fingir que eu não vi. E tem muita coisa. Você cuida de 150 crianças, você acha que eu vou alimentar, ensinar em música? Não. Você traz a criança com todas as mazelas sociais que ela tem. E tem, todo dia, tem problema nesse tipo. Aí eu liguei para ela, ela falou, fala, Modesto, porque assim, me ajuda naquela agonia. Falei, não, maninha, só estou te mandando mensagem aqui, falando contigo para dizer assim, que você é muito especial, que eu amo você, que minha família ama você, que você é uma pessoa que nos ajuda tanto. Ela mandou uma figurinha assim, tá tudo bem? Tipo, aí botou outra, lá vem o golpe. A gente está igual cachorro de rua. Acho que só vai apanhar. Não é assim? Cachorro vem, se agacha e vai. Mas não, queridos. A gente precisa, chega no vizinho lá, compra um pão francês, divide em 4, vai na casa dele e fala, vamos comer esse pão juntos. Ele vai falar assim, agora? Aconteceu alguma coisa? Não, eu quero olhar para você, eu quero conversar com você, como você está. Aí você pode falar para mim, mas irmão, eu estou precisando dessa visita. Não importa, levanta e vai, que Deus vai te limpando, Deus vai te curando e Deus vai te restaurando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou finalizar. Eu saí de uma missão agora que contou uma experiência ontem, Itapurus, Rio Purus, lá no final do Acre, divisa com a Bolívia, do lado do Peru e perto do Amazonas. Não tem nem no mapa. E aí eu cheguei lá, quem estava lá comigo? Gustavo. Ele já coordena a odontologia, o pai de santo. E aí foram os 4 adventistas do Ministério Jovem. Aí a gente começou a fazer o culto, aí tem a música Tudo Por Ele, que eu amo demais, e aí o pai de santo assim, tudo por ele, aí a gente disse assim, aí um falou para mim, o Modesto, é aquele que é o pai de santo? Eu falei assim, mas ele está cantando. Eu falei, sim, ele canta, ele fala, ele ora. Vocês conseguem entender a nossa mente, queridos, com todo carinho? Aí uma adventista daqueles 4 que estava lá, entrou em surto de choro. Eu fui lá atrás, orei com ela. Ela falou, irmão, obrigado por essa libertação nesse lugar. Ela falou, por quê? Porque as pessoas que estão aqui, eu jamais comeria com elas. Falei, mas aqui todos fazemos parte da mesa de Cristo. Deus está curando um, curando o outro, entendeu isso? A gente não vai ter todas as respostas, mas um coração envolto, debruçado, vai ter espaço na mesa com Cristo. Eu quero finalizar esse momento cantando com você a música Tudo Por Ele. Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito, em verdade, porque a hora vem, Senhor Jesus. Vamos cantar? Depois eu vou orar com você. Tudo por Ele. Céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam em sua imensidão, e uma voz como sol
sendo pregado, amados. Sabe, a vida de missionário é igual esporte. Você começa a pedalar, você começa a ver um monte de gente pedalando. Nossa, aí te apresenta um grupo do WhatsApp. Você entra no grupo, tem 500 ciclistas. Na minha cidade eu nunca tinha visto. Não é assim? Você começa a fazer um esporte, olha o tanto de gente, tem uma comunidade que faz. Existe um grupo de pessoas selados pelo sangue do Cordeiro que tem feito uma obra linda pelo mundo, amados. Nesse momento tem voluntários doando a vida pelo Evangelho de Cristo. Eu vou te dizer uma coisa. Jesus veio a essa terra, pregou a palavra, veio o Evangelho, foi para a cruz, ressuscita, foi assunto ao céu, junto com o Pai. E quando ele chega no céu, para se apresentar para o Pai, o céu está em uma festa preparada para Jesus. Uma festa. E a Bíblia diz lá em Salmos 24, que de um lado tinha um grupo de anjos no corredor, do outro lado outros anjos. E uns anjos gritavam assim: quem é o rei da glória? E o outro lado respondia. Jesus chegou com as mãos marcadas de pregos da cruz, falou para o céu assim, Ellen White elucida isso, é muito lindo. Ei, agora não é hora de comemorar. A festa não é agora. Porque lá na terra eu tenho filhos e filhas que aqui ainda não chegaram. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Jesus interrompeu a festa no céu porque você e eu ainda não estamos lá. Você consegue entender isso? Jesus interrompe a festa e fala assim: vai chegar um dia que nós vamos ter uma grande festa, as bodas do Cordeiro. E meus filhos que ali embaixo sofrem ainda vão ser restaurados, glorificados. E aqui nós vamos ter uma festa sim, com todos eles. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que eu não paro de falar de Jesus? Sabe por que eu não desisto do céu? Porque eu não tenho nem para onde ir. Nem você. Eu vou para onde? Para Babilônia? Eu sei que aquilo lá. Para o bar? Para onde eu vou? Esse é o caminho. Andai por ele. Você pode fugir, querido jovem, querido irmão, daqui e falar: eu não quero ouvir mais nada, eu não quero ser transformado. Mas aonde você estiver, diz a palavra, o Espírito vai estar falando com você. Você não tem para onde ir. Não esqueça disso. Você não consegue mais fingir que já ouviu. Você é filho e filha de Deus, e Deus quer salvar você e a sua casa essa noite. Não esqueça disso. E daqui a um tempo, se eu revê-los, eu quero ouvir o que eu ouvi hoje após o culto. Irmão, você pregou há 10 anos e mudou minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um caderno de oração de madrugada. Eu oro muito porque eu preciso muito. E quando eu encontro as pessoas, eu fico querendo: Senhor, salva essa, sabe? Meu coração se agita. Aí um dia eu falei para Deus: Senhor, por que eu faço isso? Porque eu já passei por muitas coisas difíceis. Eu entendo de dor. E eu oro. E eu não sei o nome de todo mundo, mas eu vou botar lá no meu caderninho: Congresso do Caos ao Propósito, toda madrugada, para que o Senhor salve todos nós. Feche seus olhos. Pai, o coração transborda de alegria e eu choro de emoção ver a tua igreja cantando tudo por Ele. Eu fiquei a pensar aqui da frente como vai ser o cântico do Cordeiro.
onde vozes transformadas, corpos selados, glorificados, cantando em alta voz: digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que naquele dia, quando os céus se abrirem, que não falte nenhuma criatura que está aqui em pé diante do Senhor nesse momento. Cada um aqui tem uma história, Pai. Tem uma história de feridas, de dor, porque esse mundo ele é perverso. O pecado desequilibrou tudo, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. E essas pessoas que vieram aqui, elas vieram movidas pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito age sobre nós. Amém? E a minha oração essa tarde e noite é para que o Senhor incomode cada coração aqui, Senhor. O Senhor tire a paz enquanto cada um aqui não colocar a vida 100% nas tuas poderosas mãos. Que haja confissão, Pai, que haja busca e que haja cura. Abençoe essa liderança aqui, o Rogivan e a equipe toda, Senhor. Levanta esses homens, dê para eles a resiliência de promover ocasiões para que o seu nome seja falado. E que, como foi dito aqui pela manhã, agora à tarde, quer dizer, dos próximos congressos tem que ser um lugar 3 vezes maior, porque cada um vai trazer alguém. A sua igreja vai se expandir, o reino vai crescer, porque breve Jesus voltará para nos buscar. E quando o céu se abrir, nós vamos olhar por aquele trono e nós vamos reconhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dá-nos a tua paz, que só o Senhor pode nos dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.